Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o André Royce e do meu lado estão o Bruno Virgílio, o Henrique Versignaci e o Vincent. Hoje a gente vai contar um pouco para vocês da abordagem da educação física escolar num contexto histórico crítico. Espero que vocês gostem. Valeu! Primeiramente, a educação física escolar foi tratada por muito tempo como um conceito exclusivamente de esportes. Quando se falava em educação física, logo se pensava em esporte e vice-versa. E até hoje, na sociedade, esse pensamento é muito comum. Esse conceito foi determinado por um processo de escolarização do esporte ocorrido logo após a Segunda Guerra Mundial, tanto que os Estados Unidos, protagonistas na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, são um líder em formação de atletas mundialmente. As Olimpíadas estão aí para elucidar ainda mais isso, não é mesmo? Isso se estendeu no Brasil ao longo do período da ditadura militar, período esse em que houve uma hegemonia do esporte na educação física escolar, que usava o esporte de rendimento como conteúdo principal nas aulas, objetivando o aprimoramento da aptidão física dos alunos e elevação do nível técnico das representações esportivas nacionais. Esse sistema de educação física excluía os menos favorecidos e acomodava o jovem a um único pensamento de esporte, sendo ele o esporte de rendimento. Com o fim da ditadura militar e com a abertura política, o processo de democratização da escola incentivou o surgimento de pedagogias críticas, emergindo um novo papel da escola. Acompanhando esse processo, os estudiosos em educação física passam a repensar o papel da disciplina no contexto escolar e na formação do indivíduo. Passou-se assim a pensar a educação física como disciplina, que trataria de forma pedagógica na escola o estudo de uma área denominada cultura corporal e não apenas o esporte propriamente dito e ele como alto rendimento. Na década de 1980, surgem novas discussões sobre tendências pedagógicas e sobre o que trataria a educação física na escola. Essas abordagens, tais como crítica superadora, crítico-emancipatória, interacionista, construtivista, psicomotricista, cultural e sistêmica, entre outras, procuravam criticar o modelo mecanicista na educação física e substituir a abordagem vigente da época ligada ao rendimento esportivo. Essas novas discussões abordaram uma concepção de currículo escolar vinculada a um projeto político-pedagógico, onde se destaca a função social da educação física dentro da escola e não exclusivamente o esporte. Isso não significa que se tem o objetivo principal de romper com a presença do esporte nas aulas, mas sim buscar uma concepção de educação física além do esporte, o que não significa excluir o esporte, mas sim dar a ele um tratamento pedagógico adequado às realidades escolares, para justificá-lo como conteúdo da educação física escolar, trazendo então propostas para a abordagem do esporte como parte do conhecimento da cultura corporal. O tratamento e o conteúdo de esportes nas aulas de educação física com a proposta de análise do esporte, que passa a ser abordado em aspectos como resgate de valores históricos, sociais, contextualização dos fatos e os códigos que o envolvem. Para abordar de forma educativa o esporte da escola, a educação física passa a produzir uma cultura escolar de esporte, ao invés de reproduzir as práticas do esporte. Porém, se formos analisar, nas escolas a aprendizagem das técnicas do esporte ainda predominam. Também predomina a simples reprodução do esporte, em que o aluno executa de forma institucionalizada o esporte de rendimento, seguindo suas regras e exigências quanto a movimentos e aptidões físicas, sem tratamento pedagogo ou condução por parte do professor, o que não se deve acontecer no ambiente escolar.
O esporte na escola, quando tratado como rendimento, parte de um sistema funcionalista, pelo qual se torna importante desde que tenha uma importância funcional ao sistema. Nesse contexto, o esporte permanece na escola com interesses externos e passa a confrontar o jovem desde cedo com os princípios do rendimento, o que o subordina aos códigos e sentidos das instituições esportivas. Desta maneira, a reprodução do esporte na escola é usada como forma de controle social. Pela adaptação do praticante às normas dominantes, cumprindo a ideia de adaptar às ideologias capitalistas, a competição e respeito às regras, mais deixa de educá-lo no sentido que impõe a ele o acomodamento e não ao questionamento dessas práticas. O ensino do esporte, quando incondicional e irrefletido às regras, dá a ele um caráter estático e inquestionável, o que não o leva à reflexão e ao questionamento, mas sim ao acomodamento que resulta no esporte na escola e não no esporte da escola, pelo qual o esporte na escola se resume em reproduzir ou imitar o esporte tradicional, dando à educação física escolar uma falta de autonomia pedagógica. Já o esporte da escola é uma proposta que se apresentaria num processo de escolarização dessa prática. Portanto, o que conseguimos ver até aqui é que a educação física toma como corpo esportivista durante o governo militar brasileiro, visando atender às necessidades da sociedade capitalista, no qual o esporte de rendimento foi utilizado como uma ferramenta de aprimoramento físico da população e elevação do nível técnico das representações desportivas nacionais. Isso fazia com que os indivíduos menos habilidosos fossem, de certo modo, excluídos dessas práticas ou se auto-excluíam. Com a formação de uma nova concepção de educação física como disciplina, que trata de forma pedagógica na escola o estudo de uma área denominada cultura corporal, surgem abordagens que buscaram criticar e refutar a educação física escolar, com tratamento hegemônico do rendimento esportivo. Porém, isso não significou a retirada do esporte dos conteúdos como da disciplina nas aulas, mas objetivou-se dar a ele um tratamento pedagógico para justificar a sua presença no ensino regular. A intenção aqui não é de condenar o esporte na escola, mas sim a forma com que ele é abordado nas aulas, pois a simples reprodução do esporte reproduz inevitavelmente as desigualdades sociais. O esporte deve assumir competências sociais e pedagógicas, no qual são incluídos a ele valores educativos como algo a ser ensinado, discutido, recriado por meio de conhecimento mediante a aspectos históricos, filosóficos, antropológicos, econômicos, sociais, entre diversas outras dimensões, que permitam a formação crítica do aluno para que o mesmo seja submetido ao contexto e à situação sociocultural em que vive. Afinal, a simples reprodução de gestos técnicos não é suficiente para dar ao aluno o conhecimento preciso para que o mesmo possa criar uma cultura esportiva escolar desmistificada. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso trabalho aí. Dá o joinha ou se inscreve no canal aqui embaixo. Falou!